Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou Fatiello aqui do Rede Rafas e hoje vim falar de cola, gente. Quem não cola não sai da escola, já diz um antigo ditado. Afinal, quem nunca colou na vida? Pois é, mas essas colas não acontecem só dentro de um colégio não. Na TV isso tem de monte também. Então, após a vinheta você vai conferir comigo autores que, olharam o trabalho do coleguinha de grande sucesso, quiseram repetir, mas não tiveram tanto êxito assim. No ar, mais um campeão de audiência. Vamos começar falando de um super novelão, um grande fenômeno que foi ao ar em 1990. Pantanal, escrita por Benedito Rui Barbosa, deu muito trabalho para a Globo. Pra quem não sabe, a sinopse da novela foi oferecida primeiramente para Plim Plim. Só que eles recusaram, a Manchete gostou da história, comprou, trouxe o Benedito para ela. Pantanal foi exibido e depois a Globo suou a camisa para conseguir bater de frente com esse super fenômeno aí que é lembrado até os dias de hoje. Pois é, inclusive vai ganhar um remake, a gente fez um vídeo aqui no canal falando e ainda tá uma confusão, vai ir na TV, vai ir no Globoplay, quem vai interpretar Juma e tudo mais, então tá uma loucura. Mas de uma coisa não podemos negar, Pantanal sempre vai ser um clássico, um fenômeno, um novelão atemporal. Então a Manchete estava maravilhada com os números que estava vendo, né? Nunca a emissora tinha visto uma audiência tão alta, então eles pensaram, a gente precisa criar uma outra produção para fazer as pessoas lembrarem de Pantanal. Aí veio Ana Raio e Zé Trovão, tava ali na casa dos 15, 16 pontos, um número super ok para a emissora, embora não chegasse nem perto do que Pantanal marcava. Então foi aí que eles anunciaram em 1991 a história de Amazônia, uma trama protagonizada por quem? Cristiano Oliveira. Então Jorge Duran foi o responsável aí, por olhar o trabalho do coleguinha Benedito Rui Barbosa e imprimir em sua novela as características de Pantanal. Então a Manchete só trocou o pântano pela Amazônia, mas não deu muito certo. A novela se passava em duas épocas, no final do século XIX e no início do século XXI. Contava a história de Mila, uma jornalista que saiu do Rio de Janeiro e se mudou para Manaus em busca de aventuras novas em sua vida, e ela acaba se apaixonando por Lúcio. Mas o Lúcio ele tem umas visões lá do século de 1800 e não sei quanto, lá no final do século XIX. Porque o Lúcio, na verdade, nessa época da novela mais antiga, do século XIX, ele é Caio. E o Caio acaba se envolvendo com a sedutora Camille. Só que o que ninguém sabe é que a Camille, na verdade, é a Mila do século XXI. Então era uma trama meio confusa, o público não gostou, não estava despertando aquele interesse do telespectador que a Manchete achou que despertaria, e a partir do capítulo 43 tudo mudou. Tanto que ela foi vendida como Amazônia Parte 2. Inclusive foi essa parte, da novela a partir do capítulo 43 que foi vendida para outros países. Aí a história se concentrou somente no final do século XIX, que explorava muito questão da Amazônia e da desmatamento e corte de árvore e área desmatada. Então tinha esse apelo forte, na história contada no final do século XIX. Então eles abordaram o século XXI e focou somente ali. Mas a trama não decolou, ali sofria para marcar míseros pontinhos, mas Cristiano Oliveira se consagrou ainda mais, tanto que ela foi capa da Playboy em 1992. Agora eu vou falar de uma das novelas preferidas, novelas do meu coração. Quem acompanha aqui o Rede Rafa sabe que provavelmente agora eu falarei de A Próxima Vítima. Quem matou? Quem vai morrer? Essa era a premissa do super novelão de Silvio de Abreu que parou o Brasil em 1995. Parou não só o telespectador, como também outras emissoras. Foi então que a Record, olhou o trabalho da coleguinha Globo, viu que esse tipo de suspense caiu muito bem, que as pessoas compraram essa ideia, então a emissora resolveu produzir Tiro e Queda. Uma novela que tinha exatamente a mesma premissa: quem matou e quem vai morrer. Uma das diferenças é que em A Próxima Vítima, a identidade do assassino era aquele opalão preto. Já em Tiro e Queda, ele sempre deixava para a vítima uma rosa vermelha antes de, consumir o ato e fazer a pessoa cantar para subir. Mas não são essas a única semelhança entre A Próxima Vítima e Tiro e Queda. A história de Tiro e Queda começa com o assassinato do Raul. Na verdade, o Raul reúne algumas pessoas em sua mansão para ler o testamento, para decidir ali quem vai ficar com as fortunas, com o seu dinheiro e coisas do tipo. Tem um apagão, quando as luzes se acendem, Raul tá o quê? Mortinho da Silva, assassinado.
Passa-se um tempo, esses assassinatos voltam a acontecer. Assim é a próxima vítima também. Tem um assassinato, passa-se um tempo, começa os assassinatos outra vez. E somente um personagem, a próxima vítima, vê ligação entre esses assassinatos, que é Irene, interpretada pela Viviane Pasmanta. Já em Tiro e Queda também tem um único personagem que vê a ligação entre a morte do Raul e esses crimes que voltaram a acontecer, que é o Neco, um padeiro português. As duas novelas também, né, se passava ali o núcleo principal em um casarão, em um lugar chique, em uma mansão. Nessa Tiro e Queda era a família do Raul, o núcleo ali do Raul, e a próxima vítima a família Ferreto, mas também tinha um lado pobre, aquele povão, né, que era para o público ali se identificar mesmo que eles pertenciam a outros países. Então, em A Próxima Vítima, os italianos dominavam o núcleo pobre da novela, e em Tiro e Queda foi a vez dos portugueses roubarem a cena. No final da Próxima Vítima, a gente descobre que o assassino é Adalberto Rangel, que cometeu todos esses crimes por queima de arquivo. Já em Tiro e Queda, a assassina era Carolina, a filha do motorista do Raul. Ela foi muito desprezada justamente por ser filha do motorista, então ela queria se vingar de todas as humilhações que ela passou, e também o pai estava incluído ali na herança. Então, se morresse gente que estava também para pegar uma parte da bolada, aumentava a quantia de dinheiro que o pai dela ia receber. Então aí, A Próxima Vítima e Tiro e Queda, se você comparar uma com a outra, elas têm bastante coisas em comum. E a Record, claro, tentou aproveitar do sucesso da novela da Globo, mas não obteve o mesmo sucesso, até porque a trama patinava ali em 5 pontos, foi encurtada um pouquinho, não agradou ninguém, nem mesmo a cúpula da própria emissora, mesmo com um elenco primoroso, contava aí com Lucinha Lins e um grande elenco, mas isso não foi suficiente para fazer Tiro e Queda decolar, assim como A Próxima Vítima decolou. Agora a gente vai falar de outras novelas em que o próprio autor se copiou. Viu que deu certo a fórmula numa novela e tentou usar na outra, mas foi um fracasso total. Vamos começar falando de João Emanuel Carneiro, que arrasou quarteirões aí com a Avenida Brasil. Essa trama de enorme sucesso, um fenômeno de audiência, de público, de vendas no exterior, enfim, não tem como negar que a Avenida Brasil é um marco na teledramaturgia brasileira. Porém, após o término da novela, João Emanuel Carneiro já começou ali na produção de sua próxima trama, e assim veio A Regra do Jogo. Só que a verdade é que A Regra do Jogo tinha muitas semelhanças com a Avenida Brasil. Em uma entrevista, o Jack ele revelou mesmo que ele viu que a parte pesada de Avenida Brasil, a trama ali, né, mais de suspense, ação e tal, cativou o público, então ele levou esses elementos para todos os núcleos quase de A Regra do Jogo. Mas foi aí que tudo acabou mal, inclusive a novela, uma novela das 9 da Rede Globo, perdeu para os 10 Mandamentos da Record. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, a audiência passou, A Regra do Jogo estava vindo pegar a audiência, que aconteceu, ó, pá! O mar se fechou e a audiência de A Regrinha foi lá embaixo. As duas novelas, A Avenida Brasil e A Regra do Jogo, apresentavam muitas características assim super parecidas. Primeiramente, os protagonistas duvidosos. Em A Avenida Brasil, a Nina tinha ali uma sede por vingança, que ela cometeu até alguns delitos na novela e roubou, se envolveu com gente que não devia para conseguir destruir a Carminha, assim como o Romero em A Regra do Jogo. O Romero podia ser chamado de tudo, menos de bonzinho. O cara estava envolvido ali em crime e fingia que estava sendo assaltado, foi uma loucura. Então Nina e Romero, apesar de serem de sexo diferente, o João Emanuel Carneiro imprimiu o mesmo tipo de personalidade em ambos. Não eram bonzinhos nem maldosos, eram protagonistas que faziam o que precisava ser feito para que eles conseguissem realizar o grande objetivo. Em Avenida Brasil, o que fez muito sucesso foi a família do Tufão, o povo do subúrbio, e que falava alto na mesa, e falava cuspindo, comida voando, e fazia um barraco, e ficava para tudo quanto é lado. Então o povo se identificou muito com a família do Tufão. Então o Jack resolveu trazer para a Regra do Jogo uma família parecida, a família Feliciano, que tinha também no elenco o Marcelo Novaes e o Marcos Caruso, que estavam presentes lá na mesa de Avenida Brasil. Só que a família foi um fiasco. Quem aí lembra da família Feliciano? Eu fui lembrar deles mesmo quando eu estava pesquisando aqui para fazer esse vídeo para vocês, e falei, caraca, realmente tinha essa família, mas foram completamente imemoráveis. Todo mundo esqueceu, e quando fala família bagunceira, todo mundo só lembra do pessoal do Divino. Toda boa novela precisa de uma vilã, precisa de alguém ali pra fazer a maldade e pra se contrapor com todas as coisas que os mocinhos querem fazer, né? Defendem um bem, querem o bem acima de tudo, e as vilãs, muita gente se identifica com elas porque elas fazem o que for preciso
pra conseguir o que querem, tira a gente do caminho e até assassinam. E nas duas novelas, a Avenida Brasil e A Regra do Jogo, tinham vilãs super divertidas. Em Avenidona, a inesquecível Carminha. Em A Regra do Jogo, a memorável Athena. Todo mundo aí, acho que quando fala A Regra do Jogo, lembra da Athena. As duas eram trambiqueiras, trapaceiras, bagunceiras, faziam o que for preciso, eram loiraças, eram gatas, enfim, e tinha uma pitada de humor. Você ria, às vezes com a Carminha, você ria, às vezes com a Athena. Eram duas vilãs que você, mesmo tendo muita raiva, você amava odiar ou odiava amar. Fica a seu critério. Outra coisa também são as gatas do subúrbio, né? Uma novela tem que ter gente bonita e a Suelen de Avenida Brasil tá aí pra provar isso. Elis Valverde encarnou uma gata do subúrbio que usava top, roupa colada e era oferecida, se atirava pra todo mundo. E o Jack viu o sucesso que fez a Suelen e resolveu trazer isso também pra Regra do Jogo. Porém, a Regra do Jogo foi Alisson e Nina que, botaram pra quebrar. Elas eram dançarinas de funk, então sempre que elas apareciam a gente sabia que ia ter um pouco de sensualidade na tela, assim como foi com a Suelen em Avenida Brasil. Mas as semelhanças entre essas duas novelas não param por aqui. A gente sabe, né, que tem aqueles vilãozãos também mais velhos, já mais maduros. Em Avenida Brasil, o Max, ele chegou na etapa final, surtou, falou que ia ameaçar matar a Nina e quase atirou nela, até que ele aparece morto e gira o grande mistério, quem matou o Max. Em A Regra do Jogo, foi a vez do Gibson fazer a mesma coisa e pegou uma arma, ameaçou todo mundo, falou que ia matar geral. No fim, quem morreu foi ele, surgiu quem matou o Gibson. Na reta final da novela também, em Avenida Brasil, apareceu um grande super vilão, que foi o Santiago, o pai da Carminha. Já em A Regra do Jogo, o finalzinho ali foi marcado pelas vilanias de Zé Maria, interpretado com maestria por Tony Ramos. Então a gente vê que o Jack ali, ele não quis só pegar um elemento de Avenida Brasil e tacar em A Regra do Jogo. Ele praticamente fez uma outra Avenida Brasil com outro nome. Só que, ao meu ver, a única coisa boa da Regra do Jogo foi os teasers e a abertura, porque de resto, dá pra esquecer. Agora a gente vai falar de um autor que se autocopiou também mais de uma vez. Thiago Santiago escreveu Caminhos do Coração na Record. A trama foi um sucesso, ele veio e tacou Os Mutantes, que foi um sucesso absoluto também. Mas ao invés de parar por aí, ele tava, naquela corrida pelo sucesso, naquela ganância de querer dominar tudo. Então foi que Thiago Santiago sugeriu para Record uma outra trama falando de mutantes para completar a trilogia Mutantes da Record. E assim veio Promessas de Amor. Só que Promessas de Amor não teve em nada aquele sucesso que Os Mutantes teve. A trama era assim meio bagunçada. Primeiramente que, então, Bianca Rinaldi e Leonardo Vieira, para começar, que eram os grandes protagonistas dos Mutantes, não estavam em Promessas de Amor. Isso porque a Bianca descobriu que estava grávida e teve que deixar as gravações antes mesmo delas começarem. E se é personagem da Bianca, o personagem do Leonardo não tinha serventia na novela. Então ele saiu também e entrou um novo casal protagonista na trama que não agradou muito o público. Então a novela ali, Os Mutantes marcava 15, 16 pontos, 14 pontos de média geral. Veio Promessas de Amor e derrubou para 9. Mas até que a história da novela era interessante. A lei antimutante foi aprovada, então os mutantes precisavam fugir ou esconder os seus poderes para não serem mortos ou presos. Aí tem gente que ajuda os mutantes, cria uma colônia para proteger eles, mas como se fosse uma república. Eles passam a ter uma vida normal, a frequentar a escola. Aí tem o mau caráter Pete, que desconfia que eles são mutantes, fica no pé deles. Então assim, até que é uma história interessante, mas não foi contada da maneira que deveria. O Thiago Santiago deveria ter parado ali com os mutantes para fechar essa saga, da supermutação com chave de ouro. Mas ele veio com Promessa de Amor e tudo foi por água abaixo. Agora a gente vai falar de outras duas novelas também do mesmo autor. Então ele, olhou uma trama que ele fez, depois, foi criar outra, olhou e copiou, só que não deu muito certo. Vamp, uma trama ali que falava sobre os vampiros, então era uma trama tenso, uma trama escura, uma trama noturna, mas carregada de muito humor. Antônio Calmon fez sucesso ali com essa temática, apesar da audiência não ter correspondido tanto. Teve média geral de 38 pontos,
São números satisfatórios, mas não tão bons assim, não pode ser considerado um fenômeno de audiência, porque Vamp não foi. Mas foi muito lembrada, é muito marcada pelas pessoas. Telespectadores mais antigos assistiram Vamp pelo menos uma vez na vida. Aí chegou em 2002, a Globo tava ali querendo aproximar o público infanto-juvenil, um público mais jovem, do horário das 7 horas, porque Desejo de Mulher acabou e era uma trama carregada, pesada, com histórias bem adultas. Então esse público, ó, fugiu um pouco. Então chamaram o Calmon e falou assim, ó, você tem que resolver esse problema. Então ele veio e mostrou o Beijo do Vampiro. Também, mesma temática, vampiro, trama escura, trama tensa, mas com muita pitada de humor. Então, as duas eram escritas por Calmon, as duas é lembrada pelo público, mas elas não são super audiências. Como eu falei, Vamp terminou com 38 pontos e o Beijo do Vampiro terminou com 28, quando a meta era 35. Então assim, foi um fracasso em audiência, mas justamente o público infanto-juvenil conseguiu fazer a novela se tornar memorável. Eles sempre falam, muitos adolescentes na época, né, que hoje já são adultos, gosta muito da novela e queria ver de novo e torce pro Viva exibir, já que a Globo parece que esqueceu de uma vez por todas da novela. Então elas apresentam ali muitas semelhanças, a temática. Aí numa novela tinha, né, o vampirão que mandava em tudo, que era o Vlad, na outra foi o Boris, interpretado pelo Tarcísio Meira. Então Vamp e o Beijo do Vampiro tem bastante coisa em comum. Só que o Beijo do Vampiro não teve o êxito que Vamp teve. Em 2012, todo mundo esperava chegar às 7 horas da noite para sentar em frente à TV e assistir as histórias das empreguetes. Eu tô falando de Cheias de Charme. Essa novela foi um mar, uma novela colorida, uma novela viva, uma novela com personagens assim excêntricos, né? Como esquecer Cláudia Abreu na pele da extrovertida, da extravagante Chayenne. Inclusive ela ganhou o prêmio de melhor atriz do Domingão do Faustão no ano de 2012. Foi um trabalho memorável aí no currículo da Cláudia Abreu. Aí os autores falaram, caraca, Cheias de Charme foi um sucesso, vamos reproduzir esse sucesso na nossa próxima novela? E assim surgiu... Esqueci o nome da novela, Geração Brasil, né? Geração Brasil. Pois é, até rimou, mas rima é legal e a novela não foi nada legal. A novela foi muito problemática, não deu audiência nenhuma. Eu acho que ninguém lembra assim de muitos nomes que tiveram na novela, apesar do elenco de peso. E contava com Renata Sorrah, Murilo Benício, Isabelle Drummond e Cláudia Abreu. Mas Cláudia Abreu ali interpretava Pamela Parker. Ela era extravagante, completamente diferentona, um personagem super caricato, assim como a personagem da própria Cláudia em Cheias de Charme. Então Chayenne e Pamela, elas têm coisas em comuns também, são extravagantes, são diferentes, quando chegam chamam atenção, são bem caricatas, mas o que o público amou na Chayenne, eles não gostaram na Pamela. Outra coisa também é que nas duas novelas teve a estratégia de transmídia, né, de fazer o público se aproximar mais da novela através da internet. Na novela das Empreguetes, era através do clipe que foi divulgado, o povo conseguia acessar, interagir. Em Avenida Brasil foi o concurso que teve na Marra Brasil para tentar descobrir o novo super pai da tecnologia, quem sabe o novo Bill Gates, Steve Jobs, só que não descobriram nada, porque a novela foi um fracasso total. Então os atores quiseram copiar, quiseram repetir a mesma fórmula, mas eles viram da pior maneira possível que isso não dá certo. Agora vamos falar de uma autora, Glória Pérez, que se reproduz em suas novelas. Ela estreou Clone, que foi um sucesso absoluto, uma novela assim pra ninguém botar defeito. Então a Glória Pérez ali, depois do Clone, que foi esse sucesso absoluto, ela veio com América e depois resgatou essa identidade do Clone, mas trocando Marrocos por Índia. E assim surgiu Caminho das Índias. É uma trama também que tem muita coisa semelhante com o Clone. A questão do quê? Países completamente diferentes do Brasil, mas que tinham histórias bem brasileiras que também se passavam aqui no Rio de Janeiro. Então as roupas, as músicas, as danças, os costumes foi apresentado pra gente através de uma história empolgante. A Jade, tanto quanto a Maia, era protagonistas de peso, não baixava a cabeça pra ninguém, era determinada, se apaixonaram porque não podiam se apaixonar, e aí começou o mote principal da novela. Então a Glória falou assim, caraca, o Clone deu certo, Sucessão, Caminho das Índias também. Inclusive Glória ganhou o Emmy de melhor novela do mundo em 2009 com Caminho das Índias. Ela falou assim, vou fazer Salve Jorge. Passei por Marrocos, sobrevivi muito bem. Passei pela Índia, sobrevivi muito bem. Agora vou embarcar na Turquia. Mas lá, ó, tchum, nada deu certo. A trama é até uma história legal, uma premissa muito interessante. A Morena acompanha
o mesmo perfil das outras personagens da Jade e da Maia. É porreta, vai pra cima, não tem medo, batalhadora. Só que já começa por aí, ela é brasileira e não turca. Então já mudou, ela vai parar na Turquia porque é enganada. Só que assim, eu acho que o principal erro foi que a Turquia ficou muito avulsa ali. Tinha um núcleo lá da Capadócia que apresentava os costumes da Turquia e tudo mais, mas de uma maneira tão pouco, uma maneira assim tão irrelevante pra trama, que não acrescentava em nada. Um núcleo ali completamente avulso. Então a Glória não conseguiu mesclar os países como ela fez em Caminho das Índias e O Clone. Então, infelizmente, Salve Jorge é uma mancha no currículo da Glória, que abordou outras culturas e fez muito sucesso, como foi em O Clone e Caminho das Índias. Bom, então eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam, se vocês lembram de outras novelas que tentaram imitar grandes sucessos e não foram tão bem assim. Sabe que esse espaço aqui é feito exclusivamente para vocês. Então, deixa o like no vídeo. Se você ainda não ativou as notificações, ativa para conferir todas as novidades que chegarem no canal. Se inscreva aqui no Rede Rafa se você não é inscrito. E é isso aí. Fui, gente. Até um próximo vídeo.